Pessoal, beleza? Então agora a gente vai falar de microsegmentação de workloads. Então é legal a gente conseguir saber bem como funciona o processo de ataque para a gente saber bem como defender também, tá? Então aqui também não coloquei o vídeo, mas tem aqui alguns passos aqui de uma exploração de vulnerabilidades, só para a gente ter uma ideia, tá? Então vamos lá, imagina que a gente tem isso pode acontecer tanto uma exploração de vulnerabilidade com uma máquina que está exposta na internet, mas isso também pode acontecer com uma máquina dentro de casa, por exemplo. Então vamos supor, se um atacante está aqui, está na internet, ele consegue ficar escaneando ranges de IP, procurando por vulnerabilidades específicas. Sabe aquele ditado de que a ocasião faz o ladrão? Então, de repente, você tem uma única vulnerabilidade, mas é aquela que o cara está procurando, ele não tem nada contra a sua empresa, mas você estava com a vulnerabilidade exposta no lugar errado e na hora errada também, tá? Então pode acontecer. Então o atacante está na internet escaneando IPs públicos aí, procurando por vulnerabilidades, tá? Mas ele pode, de repente, invadir uma máquina através de um phishing ou do que quer que seja, e utilizar essa máquina para ficar rodando o Nmap e explorando vulnerabilidades internas. Então não é porque eu tenho um servidor que ele é só um servidor interno, ou eu tenho um notebook que é só um notebook interno, que não estão expostos na internet, por exemplo, que eu não tenho que me preocupar. Não, a possibilidade de exploração de alguma vulnerabilidade é exatamente a mesma. Tá? Acaba sendo um pouco mais crítico para a máquina que está exposta na internet, né, de, de forma óbvia e lógica aí, mas também é muito crítico para uma máquina que tem vulnerabilidade e mesmo que não esteja de cara com a internet aí, tá? Então o que a gente faz aqui? Um passo a passo bem simples é a gente pegar um Nmap e ficar rodando o Nmap. O Nmap ele vai pegar quais IPs estão online, por exemplo, né? Aí ele pega algum IP online, aí você muda os parâmetros do Nmap. Beleza, esse estão online. Você vai lá e dá um Nmap com algumas condições ali para ele fazer um force específico ali no Nmap e ver quais portas estão abertas. Primeiro a gente viu qual servidor está respondendo, de alguma forma. Tá? Agora a gente vai lá ver quais portas estão abertas dentro de cada um desses servidores aí. Beleza. Aí apareceu uma máquina ali que está com, por exemplo, uma daquelas portas SMB do Windows ali que estão abertas ali. Beleza. Ainda utilizando o Nmap, eu consigo ver se aquela porta aquela máquina, aquele servidor Windows, por exemplo, que é o nosso caso aqui, ó, Server 2, OS Windows, isso aqui é o meu ambiente de laboratório que eu criei para fazer isso daqui, tá? Então eu vejo se aquela máquina específica que está com aquela porta aberta, ela é vulnerável em alguma vulnerabilidade da Microsoft. Aí eu posso fazer uma tentativa e erro, tá? Ah, testa essa daqui. Será que está vulnerável a essa? Ah, testa essa daqui. Ah, testa essa daqui. Eu testei uma, que é essa daqui, ó, MS17-010. Essa aqui é a vulnerabilidade, aquela Eternal Blue, né, que há alguns anos atrás aí acabou com um monte de, em 2017, né, acabou com um monte de computador aí, tá? Então essa máquina tá aqui, ó, vulnerável, ainda no Nmap aqui, tem uma vulnerabilidade que permite execução de código remoto nessa máquina. Tá? Então, beleza, eu vi que essa máquina está vulnerável. Não explorei nada, não invadi, não fiz nada até agora. Tá? Aí eu vou entrar dentro do Metasploit, que tem tanto no Parrot quanto no Kali Linux, e eu procuro por scripts que exploram essa vulnerabilidade, MS17-010. Então eu não estou desenvolvendo nada, eu estou sendo um script kid. Eu estou pegando scripts que exploram vulnerabilidades prontos e utilizando eles. Na hora que eu estou no Metasploit e eu procurei isso, aparece um monte de script, porque é a comunidade vai criando os scripts e vai disponibilizando, tá? Tem um site chamado ExploitDB que estão lá todos os scripts ali. Quando alguma vulnerabilidade crítica aparece e esse script aparece ali, sai de baixo,
porque aí para desenvolver é muito complicado, né? Então, normalmente os atacantes, alguém desenvolve primeiro e depois que está disponível ali, aí sai de baixo que aí sai todo mundo utilizando, tá? Então eu procurei por scripts que exploravam essa vulnerabilidade MS17-010, que é o Eternal Blue. Você vê que aparece um montão aqui, tá? Eu fui lá e escrevi e selecionei o primeiro. Então o primeiro aqui é o 0, tá? Tá aqui. Eu vim aqui, ó, use 0. Simples assim, tá? Deixa eu ver qual que eu coloquei a próxima telinha aqui. A próxima eu já tinha feito a invasão. Então eu coloco use 0 e eu vou colocar qual porta eu vou ficar escutando. Então, por exemplo, essa máquina que eu estou invadindo, eu não vou. Ela não tem um NAT de entrada, por exemplo. Né? Na verdade, ela está exposta ali na internet, mas eu não vou iniciar uma conexão da minha máquina para essa máquina. Essa máquina que está vulnerável vai abrir uma conexão para a minha máquina. Então, é uma conexão de saída. Tá? A gente está fazendo aqui um shell reverso. Aquela máquina está abrindo uma conexão para mim. Então eu coloco a minha máquina para ficar escutando na porta 80, 88, a porta que eu quiser, aí, porta 10.000, enfim, a porta que eu quiser. É só essa informação que eu coloco. E eu falo qual que é o host que vai ser atacado. Ah, no meu caso aqui, como é um laboratório interno, eu coloquei um 9268 ali, alguma coisa. Coloquei qual que é o host que vai ser atacado. Eu escrevo exploit, depois de selecionar o script, né, que nem eu fiz ali, use 0, coloco porta e host remoto, exploit. A gente consegue entrar na máquina, tá? Aí eu entro numa ferramentinha chamada Meterpreter, que eu consigo fazer um monte de coisa nesse cara, fazer keylog de comando, assistir o que está acontecendo na tela, dar shutdown, reiniciar, kill em algum processo de antivírus ou EDR dá para fazer, controle total na máquina. Eu dou um sysinfo aqui, ó, eu vejo server 2 é um Windows 2012, era o que eu tinha no laboratório aqui, R2, tá a língua aqui, domínio, tinha um domínio aqui tal, etc. Beleza. Na hora que eu escrevo shell, tá aqui, ó. Eu tô dentro do servidor. Seu Windows /system 32, eu dou um who am I aqui e aparece que eu tô logado como NT Authority, que é uma credencial de administrador. Então eu já consigo fazer qualquer coisa na máquina. Inclusive no meu vídeo de demonstração ali, que eu até coloco no treinamento ali do Tetration, né, do Secure Workload, que é a solução que faz a proteção aqui dos workloads, eu coloco ali o vídeo e eu crio um usuário pela linha de comando e coloco esse usuário que eu criei dentro do grupo administrador. Nesse ponto, vamos supor que existem alguns administradores locais no servidor, por exemplo, eu consigo ver os admins locais, eu pego qual que é o padrão que o administrador utiliza na empresa, eu vou lá e coloco e crio um usuário no mesmo padrão. Então eu nem preciso invadir mais depois, eu simplesmente faço o login com a senha que eu escolher, com um usuário administrador. Tá? O único ponto aqui é que essa vulnerabilidade explora uma vulnerabilidade a nível de sistema. Eu posso ter um Adobe Reader aqui, por exemplo, instalado, e aí na hora que eu exploro a vulnerabilidade do Adobe Reader, da minha máquina, no servidor Windows ali, por exemplo, você vê como é tão crítico. Aqui a gente está falando de Microsoft, né, do sistema operacional, mas eu posso explorar a vulnerabilidade de qualquer outra aplicação, um FTPzinho aí, qualquer coisa do tipo, tá? Se tiver vulnerável, é possível invadir, tá? Então eu exploro uma vulnerabilidade do Adobe Reader, por exemplo, e aí eu não vou ser administrador. Mas aí eu consigo ver qual que é a versão do sistema operacional, Microsoft ou Linux, e procuro por vulnerabilidades do sistema operacional. Então eu escalo o privilégio. Eu exploro uma vulnerabilidade de uma aplicação, checo qual que é a versão do kernel do sistema operacional, por exemplo, e procuro dentro do exploit-db ou no metasploit aqui, por exemplo, se aquela versão do sistema operacional está vulnerável a alguma
está vulnerável, tem algum tipo de vulnerabilidade. Se tiver, eu faço o mesmo processo de novo, até ganhar acesso administrador ou acesso root dentro daquele servidor, tá? Beleza. Então, assim, esse é um processo de exploração de vulnerabilidade utilizando duas ferramentas de forma muito simples. Os comandos ali do Nmap a gente vai tentando e testando e vai vindo até para funcionar, mas assim, tá tudo muito fácil hoje, né? Ainda mais com a IA, sabe? Quando eu fiz esse vídeo aqui, eu acabei nem usando, foi tudo um pouco mais na raça aí. Mas está muito fácil da gente fazer esse tipo de coisa hoje em dia, tá? Beleza? A gente continua no próximo aí com um comparativo aí em uma empresa que tem microsegmentação de workloads, né? Lembrando, a gente falou em microsegmentação da rede campus, agora a gente está falando de microsegmentação de workloads, o que significa servidores, né? Workloads, quem a máquina que hospeda uma aplicação. Então, está dentro da AWS, está no data center on-premises, é um container, é um servidor físico, bare metal, ou é uma máquina virtual, não importa. Tá? Ou está em duas clouds, está na AWS e na Azure também, tem um pedaço em cada aplicação, tem um SQL instalado. Então, uma coisa é a microsegmentação da rede campus, que a gente está protegendo basicamente usuários. Tinha uma tagzinha que eu coloquei na aula anterior ali do microsegmentação da rede campus, que era tag de servidores. Isso também pode ser utilizado, mas na comunicação na comunicação de, por exemplo, um servidor com um usuário ou com um dispositivo de rede ali, tá? Aqui a gente está falando do ambiente de servidores. Lá era o ambiente de usuários, o ambiente campus, tá bom? Filial, matriz, etc, tá? Se ficarem com alguma dúvida, por favor, tem os contatos aí, tem perguntas e respostas na Udemy, tá? Podem falar e a gente vai esclarecendo aí sem problemas. Beleza? Continua na próxima aula.